tarde, estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. E no programa de hoje vamos conversar com o Dr. Pedro Gantuá. Vamos conversar sobre problemas oculares em crianças. Doutor, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite primeiro, Deise, é um prazer estar aqui. Quais são as principais doenças oculares que podem afetar também as crianças e os jovens? As crianças, o bebê, vamos falar do bebê, depois Sim. Crianças um pouco mais velhas, até a pré-adolescência e adolescência. Quando nasce o bebê, é fundamental fazer o teste do olhinho, porque com o teste do olhinho a gente já pode detectar algumas doenças e tratar precocemente antes que elas provoquem um estrago grande. Quando se faz o teste do olhinho, a gente procura ver se a criança tem retinoblastoma, se tem algum problema na retina, se tem glaucoma congênito, se tem catarata congênita, porque uma vez diagnosticando alguma dessas patologias, logo no início, inicia-se rápido o tratamento e aí muitas vezes a gente consegue bloquear a evolução da doença que poderá causar cegueira. Existe caso dessas crianças que já nascem com esses problemas ou isso vai aparecer no decorrer da infância? Não, elas já nascem com esse problema. O que ocorre é que nem sempre a doença está num grau em que seja fácil se identificar. Às vezes a criança até consegue enxergar alguma coisa, mas a doença está ali. Ou às vezes a doença é tão agressiva que já chega, vamos dizer assim, como o povo diz, chega chegando, né? Sim. Você já vê as alterações ali no nascimento. Por exemplo, eu já vi glaucoma congênito numa criança, sabe, com aquele olho enorme, que chama-se olho de boi, com glaucoma muito avançado e que infelizmente já com uma cegueira ou uma limitação visual grande. Você tem a catarata congênita, que nem sempre ela nasce completamente desenvolvida. Então você tem que fazer o teste para olhar e desconfiar dos sinais. E existem outras que só vão se manifestar, já nascem com a criança, mas só vão se manifestar mais tarde. Qual o alerta para os pais? Quais são os principais sintomas, por exemplo, do glaucoma e da catarata, que a gente está falando aqui, que os pais devem observar no decorrer? Não deu para ver no início, mas no decorrer tem algum sintoma? Ótima pergunta. O glaucoma, geralmente, como o glaucoma é uma doença terrível, porque é difícil, ela não dá sinais, ela não dá sintomas, mas na criança, quando a criança tem um olho muito grande, às vezes a gente vê os avós assim, como ele tem um olho grande, bonito, que coisa linda. Mas o olho grande pode ser uma coisa muito feia. O paciente, a criança com glaucoma congênito pode ter, como eu falei, o olho grande, que é chamado olho de boi, e que é uma característica do glaucoma congênito. Não significa que todas as crianças que nascem com olho grande vão ter glaucoma ou têm glaucoma. Mas é importante observar esse sinal e se de fato tiver um olho grande, um pouco fora do normal, maior do que, né? O olho grande, mas aí a família tem, o avô tem olho grande, o pai tem olho grande, a mãe tem olho grande, tudo bem. Mas se ninguém tem e a criança tem que se levar imediatamente para um oftalmo pediatra para poder se diagnosticar ou afastar a possibilidade do glaucoma. Sim. Catarata congênita, retinoblastoma, são o pai e a mãe, os avós, devem estar muito atentos ao reflexo esbranquiçado no centro dos olhos, na pupila, na menina dos olhos. E essas manchas esbranquiçadas, ou então quando tira a foto, tem um olho, tem um reflexo normal e no outro muito grande, tem aquele reflexo luminoso muito intenso, tem que se desconfiar de que tem alguma coisa ali e se levar também para o pediatra, oftalmopediatra, porque tanto o retinoblastoma quanto a catarata congênita, eles fazem parte, inclusive, de diagnóstico diferencial. Às vezes você olha
parece que é uma catarata e não é, é um retinoblastoma. Ou vice-versa. Então é importante, todo sinal esbranquiçado na pupila tem que ser investigado imediatamente. Em relação aos exames que são realizados, doutor, complementares para ter um diagnóstico, ou só a mesma clínica já é soberana nesse caso? Muitas vezes a clínica é soberana, porque você, no olho grande, por exemplo, olho de boi, se a criança tem um olho muito grande, vai no oftalmopediatra, vai se medir a pressão do olho para ver se está dentro do normal ou acima do normal. Tá? O exame para retinoblastoma ou catarata congênita, tem que se fazer avaliação da retina, fazer um mapeamento da retina. Se for catarata congênita, a retina vai estar limpa. Sim. E aí vai se colocar no microscópio para olhar aquela mancha branca, o que é. E se for o cristalino cataratado, a catarata, já se sabe e tem que se operar o mais breve possível para estimular da melhor forma possível o desenvolvimento visual dessa criança. Se for retinoblastoma, é preciso ver qual a localização e qual a área que o retinoblastoma está comprometendo. Porque conforme for, hoje já existem tratamentos à base de laser, sim, que se diagnosticar precocemente e numa área não muito grande, não muito extensa, dá para você tratar clinicamente com o tratamento com laser e tal. Se for muito extenso, se estiver tomando uma área muito grande da retina, aí infelizmente tem que tirar o globo ocular fora, tem que se extrair o globo ocular. Sim. Porque senão pode passar através do nervo óptico para o cérebro e temos um tumor cerebral, que aí é uma questão de vida ou morte. Em relação ao estrabismo, o senhor até comentou aí, as crianças às vezes a gente olha e nasceu com o olho torto, né? Como é que faz, doutor? Ali tem conserto, a gente chama assim, conserto, tem conserto? Isso. O estrabismo normal, natural, né? Toda criança nasce um pouco estrábica. Sim. Até os 6 meses de idade, ele vai ter um olho um pouquinho torto para dentro, um pouquinho para fora, porque a criança ela não tem a visão perfeita. Geralmente a criança nasce com muitos graus, mais de 25, 30 graus. E aí ele só vê vultos, ele fica procurando as imagens, ele vê aquele monte de imagens de vultos, né? Tá a mãe, tá pai, tá a avó, tá tio, tá todo mundo, e aquele monte de vulto, o olhinho fica, coitado, parecendo um radar. Sim. E aí não consegue concatenar os dois olhos ao mesmo tempo. Então você pode ter esse estrabismo fisiológico, ou pseudoestrabismo. Uma outra coisa que também pode mimetizar, vamos dizer assim, o estrabismo é a criança que tem a base do nariz muito larga. Que aí as pessoas pensam, o olhinho está entrando na base do nariz. Não, é a base do nariz que é larga que está invadindo o espaço do olho. Mas com o tempo, à medida que a criança vai crescendo, isso vai diminuindo, o olho fica no lugar. Então, esse estrabismo, que é chamado de estrabismo fisiológico, ele vai passar espontaneamente. Passou de 6 meses, o estrabismo não melhorou ou está piorando, aí precisa se examinar para ver justamente se tem alguma coisa no fundo do olho, porque se você tiver uma alteração de retina, que não permita que aquele olho enxergue ou enxergue da maneira normal, tenha uma limitação visual muito grande, e o outro olho esteja limpo, vamos dizer assim, o olho que vai ficar na posição é o olho que não tem doença nenhuma. Aquele que está estrábico, que está desviado, que está torto, sim, pode ter uma patologia dentro do olho e, se não tratar, pode levar à cegueira. Então, é importante ficar atento para o período do desenvolvimento da criança e se o estrabismo, se esse olho torto está piorando ou está melhorando. De qualquer maneira, na dúvida, sempre procurar o oftalmopediatra para poder fazer a avaliação e o acompanhamento. Tá? Fez o teste do olhinho, tudo normal. Aí depois de alguns meses volta para confirmar que está tudo ok.
Aí com 1 ano, está tudo bem, a criança está desenvolvendo bem, não tem problema de enxergar os brinquedos, não tem problema de, sabe, não fica se batendo nas portas, não fica se batendo nas mesas, não fica se batendo nas cadeiras, significa que ele está enxergando direitinho. Aí pronto, os pais pedem também na escolinha, na pré-escola, que as professoras observem. E aí a criança toda normal, a partir dos 4 anos de idade, com ou sem sintomas, com ou sem sinais, deve iniciar a avaliação oftalmológica. Sim. Se não, se tiver alguma coisa, aí vai depender da causa, da presença da criança no consultório do oftalmopediatra, para se saber se vai a cada 3 meses, 4 meses, 6 meses. Cada situação demanda uma avaliação mais precoce ou menos precoce, mais intensa, menos intensa. Mas o principal é ficar certo de que não tem essas doenças. Em relação à questão de familiar, né? As crianças que têm, por exemplo, pais com glaucoma, com outros tipos de problemas, ela deve ir de quanto em quanto tempo? Ótima pergunta. Os filhos de pais glaucomatosos sempre farão parte do grupo de risco de desenvolver glaucoma. Sim. Mesmo que não nasçam com o glaucoma ali explícito, não significa que eles não vão ter glaucoma nunca. Ao contrário, os filhos de pais glaucomatosos, o glaucoma pode se manifestar na idade que quiser. No recém-nascido, no adolescente, no adulto jovem, no homem de meia idade, depois dos 40 anos, depois de 50 anos. Então você pode tem 40 anos de idade, fiz exames, nunca deu glaucoma. Pode ser que no ano seguinte, com 41, o glaucoma comece a se manifestar. O que é que pode acontecer para se manifestar? Não tem explicação? Não, porque a doença nasce com você, mas ela se manifesta quando quer, dependendo da gravidade, dependendo da agressividade, principalmente da agressividade, dependendo de medicações que o paciente use e que possa virar a chave e acordar um glaucoma que está dormindo. Sim. Dependendo de se ele vai desenvolver, por exemplo, diabetes. O paciente diabético tem mais risco de ter glaucoma. Então, o paciente que tem pais ou avós glaucomatosos e é diabético, esse tem que ter atenção redobrada. Então, são vários, vamos dizer assim, nessa receita de bolo tem vários ingredientes que têm que ser levados em consideração para que a doença não passe batida. Ok, doutor, vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Na volta, vamos falar sobre ceratocone. Voltamos e agora para perguntar ao doutor o seguinte, doutor, o que seria o ceratocone? A parte da frente do olho é coberta por uma membrana transparente chamada córnea. Tá? Ela fica justamente na frente do colorido. Sim. E ela tem uma curvatura e que essa curvatura e espessura de córnea, se elas se alterarem, se a córnea começar a ficar muito pontuda e muito fina, pode ser e provavelmente é um ceratocone. O ceratocone, a criança nasce com ele, tá? A depender da agressividade, ele se manifesta mais cedo ou um pouco mais tarde. E principalmente as crianças que têm alergia respiratória, alergia ocular e tal, mas principalmente respiratória, ou então que usam muito celular, coçam muito os olhos, a coceira nos olhos é um grande gatilho para o desenvolvimento do ceratocone. Então, quanto mais a criança coça o olho, mais risco de desenvolver ceratocone ela tem. E o ceratocone é uma doença que tem que ser tratada muito cedo. Quanto mais precoce, melhor. Porque às vezes você tem que fazer procedimentos cirúrgicos para evitar um procedimento cirúrgico maior, que é o transplante de córnea. Então, antigamente, quando a gente começou a tratar ceratocone, há mais de 30 anos atrás, todo paciente com ceratocone, a gente já botava na fila de transplante, porque o único tratamento era transplante de córnea. Sim. Hoje a gente faz tudo para evitar o transplante. Não que o transplante não seja um bom tratamento, é excelente. Só que ele tem o risco da rejeição
e quanto mais jovem o paciente é fazer transplante, maior o risco de rejeição. E mesmo quando não tem rejeição, a depender da idade do doador, essa córnea tem que ser trocada em média entre 10 e 15 anos. O paciente mais antigo que eu tenho, que eu fiz o transplante, durou 19 anos, mas já tive que refazer há 3 anos atrás. Então, o importante é evitar o transplante. Se não, paciência, tem que fazer para evitar a cegueira. Sim, mas é importante os pais estarem atentos. Criança que coça o olho não pode. Ah, mas não tem ar. Não pode, ponto. Sim. Aí ele tem sinusite, tratar a sinusite, porque a sinusite dá vontade, provoca vontade de coçar os olhos. Então não é só usar colírio para aliviar o sintoma, você tem que atacar a causa. Atacou a causa, diminui o sintoma. Então você vai tratar com colírios, evitando a coceira, principalmente evitando celular. A telinha é terrível, tá? E hoje em dia, infelizmente, as crianças parece que acordam no celular, vão dormir no celular, os pais saem com as crianças, vão almoçar fora, vão alguma coisa para ficar mais tranquilo. Você vai em restaurante, você vê mesas onde tem o pai, a mãe e as 2 crianças, cada um com o celular. Não se conversa mais, não se brinca mais, porque está ali no celular. É verdade. Só que o abuso do celular, ele pode fazer com que o ceratocone evolua, que a criança não pisca, resseca o olho, coça, porque fica muito tempo no celular. Então existem alguns cuidados que devemos ter com essas crianças e levar cada vez mais, mesmo que não, teoricamente não sinta nada, a partir dos 4 anos tem que ir no oftalmologista. Até porque existe uma situação que às vezes é muito difícil de identificar, é que quem desenvolve a visão é o cérebro. Sim. E às vezes a criança tem nenhum grau num olho e muitos graus no outro. Mas como um olho é tranquilo, é normal, ele enxerga tudo, não tem sintoma, nem os pais notam, nem as professoras, né? E aí vai levando. Ah, não sente nada, não precisa ir no oftalmologista. Sim. Só que, nesse caso, o cérebro só desenvolve a visão do olho que não tem grau nenhum. Do olho que tem grau, o cérebro é um bicho preguiçoso, gosta da lei do menor esforço. Ele desenvolve pouco a visão daquele olho que tem grau, por exemplo. Você tem 3 graus de miopia num olho e tem 0 no outro. O outro é mais fácil de desenvolver a visão. Então ele vai desenvolver 100% da visão daquele olho sem grau e aquele que tem grau, um percentual muito menor, a metade, 1/3 da visão. Mas se você descobrir antes dos 7 anos de idade, tem meios de obrigar o cérebro a desenvolver a visão do olho que é mais fraco, tá? Mas passou dos 7, 8 anos, a visão que for desenvolvida pelo cérebro é a que ele vai levar até o fim da vida. Em relação ao ceratocone, doutor, essa questão ela pode avançar mais ou menos até quantos anos? É mais perigoso a média de idade? Quanto mais jovem o ceratocone se manifesta, mais perigoso, mais agressivo ele é. E geralmente ele se manifesta entre a primeira década de vida e a terceira, né? Os primeiros 10 anos, 20 anos até os 30. Não significa que depois dos 30 não se manifeste. Pode se manifestar também. Aí geralmente esses ceratocones mais fraquinhos, menos agressivos, eles podem se manifestar depois dos 30. E até os 40 há o risco de uma evolução espontânea do ceratocone. Nas mulheres, pela questão hormonal, eu já vi evoluir até os 42 anos, 43, mas geralmente até os 40. Se você descobre um ceratocone inicial e consegue controlar, vamos dizer, descobriu com 20 anos de idade, até os 40 ele está estável, depois dos 40, espontaneamente ele não vai mais evoluir. Sim. Porém, se você coçar, em qualquer idade ele evolui. Coçar os olhos é péssimo. Mas espontaneamente até os 40. Não evoluiu, aí pronto, o risco quase que vai para 0. Ok, agora falando sobre o retinoblastoma, a gente já comentou muito no início. O que seria, doutor, assim, o retinoblastoma, como é que acontece? É um tumor.
É um câncer, vamos dizer assim. E ele, como todo câncer, ele nasce pequenininho e cresce, né? E se descoberto enquanto ele está pequenininho, fácil tratar. Se descobrir ele muito grande, aí já fica difícil e pode ser até necessário remover o globo ocular, extrair o globo ocular para evitar que haja metástase para outras regiões e botar em risco a vida da criança. Agora, o tratamento é cirúrgico, é quimioterapia? Hoje você tem alguns tratamentos que resolvem, ou pelo menos retardam a ponto de você poder ir organizando esse tratamento e evitar que essa criança fique cega ou venha a morrer. Então você tem a base de quimioterapia, você tem com placas de radiação, né, placas radioativas, você tem com lasers. Então, às vezes tem que juntar todos esses tratamentos. Tudo depende do ponto que você diagnosticou, descobriu o retinoblastoma. Por isso que o teste do olhinho é tão importante. E se não for 100% conclusivo, repetir daí um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, é importante ter certeza que o fundo do olho da criança está limpo. Sim. Não tem nenhum risco de ter o retinoblastoma. O retinoblastoma tem cura, né? A cura é se você descobrir mais cedo. Se você descobrir depois de um certo tempo, na verdade, como qualquer câncer, né? Quando você pega ele no início, quando está no ninho ainda, vamos dizer assim, é mais fácil você acabar com ele. Mas quando ele já está crescido, aí vai depender da extensão da área que ele está provocando a lesão e dos riscos que ele tem de provocar, enfim, aparecer em outros lugares, você ter metástases. Agora, doutor, para a gente encerrar o nosso papo, já está bem legal, eu queria que o senhor deixasse algumas orientações para os pais em relação a esse cuidado com a saúde ocular dos filhos. É importante isso, né? Recém-nascido fazer o teste do olhinho e repetir depois de algum tempo. Os filhos de pais glaucomatosos, atenção, fazer, mesmo que a criança não sinta nada, procurar o oftalmopediatra, explicar que são glaucomatosos e tal, principalmente se o olho da criança for grandão. Aos 4 anos de idade, independente de fazer, da criança demonstrar ou não que está com alguma dificuldade de enxergar, deve fazer o primeiro exame com o oftalmopediatra. 4 anos de idade. Antigamente era aos 6, depois aos 5, a gente sabe que aos 4 é o ideal, porque dá muito tempo de você fazer tudo. Se tiver um estrabismo provocado por uma visão mais fraca, para botar o olho no lugar, primeiro tem que desenvolver a visão. Tá? Muitas vezes só fazendo isso e exercícios ortóticos, que é uma fisioterapia ocular, o olho vai para o lugar. Outras vezes você prepara para mais na frente fazer uma cirurgia estética, aí põe o olho no lugar, pronto. A visão, a criança se desenvolve perfeitamente. Evitar coçar os olhos. Sim. E evitar o abuso na telinha. Isso é fundamental. Eu sei que às vezes é difícil, mas os pais têm que aprender a negociar com as crianças de que, ó, não pode, não pode. O que pode, pode. O que não pode, não pode. Tem que dar limite, tá? Porque senão lá na frente pode ser pior. E não coçar os olhos de jeito nenhum. Nem a criança, nem o papai, nem a mamãe. Eles têm que dar o exemplo. Sim. Porque não adianta dizer, não coce o olho assim, ó. Não coce o olho não, viu, meu filho? Não adianta nada, né, doutor? Nada, nada, nada. Entendeu? Tratar o olho de forma preventiva é tão importante quanto qualquer outra coisa. As pessoas não vão no cardiologista preventivamente para poder ver se está tudo ok, por que não também nos olhos? A prevenção é sempre o melhor negócio e o melhor passo a dar. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço, gosto muito de estar aqui conversando com você. Ok, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Portanto, assim encerramos o nosso Mãe Antenada de hoje e até a próxima.